Pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, cuidando, né? Desejar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, boa madrugada, ou seja lá a hora que você está assistindo isso aqui, né? Mas enfim, então, nossa aula aqui do segundo bimestre, né, que eu vou gravar em vídeo para diversificar um pouquinho, porque é um assunto mais extenso e acho que só um texto não vai ser suficiente. Então, que nem eu tinha falado no vídeo da geografia física lá atrás, né? Então, nós vamos falar agora sobre deriva continental, correntes de convecção e placas tectônicas. Né? A deriva continental já foi o tema de texto anterior, né, no texto da Pangeia, mas assim, é bom a gente retomar umas coisas porque ele está totalmente ligado e integrado ao tema que nós vamos ver hoje, tá bom? Mesmo esquema da aula anterior, né? Tentar não fazer um vídeo muito extenso, para não cansar também, e temos as atividades, né? Então, tá aqui no YouTube esse vídeo, na descrição vai estar o link para a atividade para a publicação no blog e também o link para a apresentação de slides, tá bom? Não deixem de tirar suas dúvidas, o e-mail está aqui e vamos lá. Então, deriva continental, né? Quando a gente fala em deriva continental, nós estamos falando basicamente de uma tentativa de explicar os movimentos dos continentes. Lá no texto da Pangeia, ele já explica, dá os argumentos para isso, tudo. Então hoje a gente não vai se ater muito a isso aqui. Mas só para dar uma resumida, ela foi interessada pelo Alfred Wegener, né, que é um cientista alemão, né, por esse nome e tudo. E assim, ela explica que os continentes estariam se movimentando, que daí teve a questão da Pangeia, que aí dividiu-se em Laurásia e Gondwana, que virou os continentes, né, Laurásia, os do hemisfério norte, então que seria a América do Norte, Europa e Ásia, enquanto que Gondwana, que é o do sul, que seria a América do Sul, a África, a Índia, a Austrália, né, principalmente, porque o resto é de origem vulcânica, e a Antártica, que foram depois se separando e tudo mais. Só que quando você pensa em deriva, vamos pensar num barco à deriva, por exemplo. O que vai acontecer? Você vai ter lá um navio e ele vai ser puxado pelas correntes, ele vai boiar para lá e para cá, vai ficar parado. Então, ou seja, há uma certa aleatoriedade nisso. Então, obviamente, então não é um negócio 100% preciso. Então, por isso mesmo, ela necessita de complementar das correntes de convecção que nós vamos ver e também da tectônica de placas, de todo esse processo, que é uma coisa meio que está vinculada, né? Então aqui, nesse próximo slide, a gente tem aqui então uma ideia mais ou menos de como é que foi, né? Você tinha a Pangeia, que formava tudo um único bloco continental, que se separou, e então Laurasi e Gondwana, que eu tinha mencionado, e depois o mundo como a gente conhece hoje, né? Então, só para a gente dar uma arredondada na questão da teoria. Os argumentos para isso é tudo lá na atividade. Eu vou colocar também o link aqui para postagem lá que fala disso daí, tá bom? Então agora vamos falar sobre correntes de convecção. Parece um negócio curioso, convecção, correntes, né? Parece uma coisa assim, mas o que seria isso? Então vamos ver aqui no próximo slide. Que assim, que são também chamadas de células de convecção, né? Ou seja, locais que, que explicam movimentos de fluidos internos que ocorrem no manto, né? Então lembra da aula anterior, que seriam das camadas até, por isso que ela estava lá. Então assim, que é a parte abaixo da crosta terrestre, né? Ou crosta, depende da pronúncia. Eu já vi dos dois jeitos, então tanto faz, pelo menos por agora. E aí o que acontece? Você tem lá a crosta, que é sólida, o manto, que é um material mais pastoso, e vai ficando mais quente, né? Então isso acaba tendo um papel nas atividades vulcânicas, no terremoto, no próprio deslocamento de placas tectônicas, etc. Então é a movimentação de fluidos que ocorre no manto. Como é um material pastoso, ele vai se movimentar. Então, assim, retomando essa discussão toda, né, aqui no próximo slide, a gente também sabe que o que tem no manto é o magma, conhecido como lava, que alguns falam larva, mas é magma, tá? Vamos facilitar a vida de todo mundo. E aí como esse material, então, ou seja, ele vai se movimentar.
E isso pode nos ajudar muito a entender como que é a dinâmica do planeta Terra. Isso que eu acho que é o mais importante. E por que esse movimento ocorre? Aí tem que pensar o seguinte: uma característica que você tem é que quanto mais profundo na Terra, mais quente fica. Então a conta que se faz mais ou menos é o seguinte: que a cada 30 ou 40 metros de profundidade, você tem um aumento de 1 grau. 1 grau Celsius. Você pensa, 30 a 40 metros, você tem mais ou menos uns 6 mil quilômetros de raio, né, do planeta Terra. Então, ou seja, o que vai acontecer? Então vai ficando cada vez mais quente. Então, ou seja, o material do manto que está na parte mais alta, ele está, como eu posso dizer, ele está a temperatura mais baixa do que o material que está na parte de baixo do manto, mais em contato com o núcleo. Então, ou seja, e o que acontece com o material mais quente? Ele vai querer subir, porque tá mais leve, tá menos denso, aqueles negócios de moléculas mais ativas, aquela coisa toda. Então ele vai subir e vai rolar um movimento mais ou menos assim. Então ele vai subir num determinado ponto. Aí o que vai acontecer? Ele vai vai encostar na crosta, né? Uma parte vai se expelir pelos vulcões e pelas falhas tectônicas e tudo mais, e outra parte vai correr pelos lados. Só que assim, como é um material pastoso, denso e tudo mais, ele vai ter algumas peculiaridades. Então assim, o que vai acontecer? Então o material mais quente sobe e o mais frio desce. Mais ou menos como nesse esquema aqui. Então você tem aqui no meio deles tem a crista, que é um ponto mais frágil. O material vai subir, vai chegando lá, o que conseguir vai correr, vai expelir pela crista ali, pelos vulcões vai sair, e o restante vai ser empurrado pelos lados. Só que isso vai meio que empurrando também a crosta. Em alguns pontos vai gerar falhas, porque também você vai ter encontros de outras cristas e outras coisas assim que vai formar esse movimento. Esse processo é possível de ver se vocês pegarem uma panela de água e pôr para ferver no fogão. A parte de baixo vai estar mais quente e vai começar, quando chegar no ponto de ebulição, vai começar a sair bolhas. Essas bolhas vão subir e o material que vai estar mais frio embaixo, em cima, aliás, ele vai descer e vai formar esse ciclo. Só que assim, lá é muito rápido, porque a água está com pouco volume de água, o material não é tão denso, tudo. Agora você pega magma, né, que é praticamente rocha quase em estado líquido. Então esse processo ele é extremamente lento, né? É isso que temos que acontecer. O que se entende é que esse processo ele é constante. Uma vez que um magma sobe, você esfria, então é quase contínuo. Só que assim, enquanto que na água em minutos você já está fervendo a água, aqui vai levar muito, muito tempo para, por exemplo, ter um magma que chegou no topo, ele vai levar um tempão só para chegar no topo. Depois ele vai levar um tempão para fazer a volta, para descer, se fosse possível mensurar isso de alguma maneira, né? E é esse deslocamento de magma que acaba movimentando os continentes. As placas tectônicas, no caso. Que é assim que, então aqui nesse próximo slide, por que os movimentos das correntes de convecção interferem na dinâmica? Então, porque ela vai exercendo pressão, vai formando fissuras, locais mais frágeis. Então você tem os próprios vulcões, o próprio deslocamento das placas tectônicas e tudo mais, né? Então, é essa que é a grande questão aqui, tá bom? Agora vamos falar das placas tectônicas. As placas tectônicas, então, elas na verdade é como se fossem pedaços da crosta terrestre. Como se fosse um grande quebra-cabeça, né? Então, ou então tipo aquelas bolinhas de brinquedos bem meia boca, assim, aquelas lá que as peças vão se encaixando assim e elas vão estar inteiras, você precisa encaixar todas para conseguir montar o brinquedo, a bola, senão ela desmancha inteira. Então, se eu tivesse aqui, eu nem sei o nome disso daí, então não vou nem ficar procurando imagem para pôr no slide, mas de qualquer maneira, então grandes pedaços. Claro, aí a contagem
a numeração de placas tectônicas e tudo mais, aqui fala em 14, mas esse número varia de acordo com a classificação, do tanto que você quer se dividir. Então você tem alguns exemplos mais básicos, e esse movimento que elas ocorrem é lento, contínuo. Então, está acontecendo agora. Só que vamos pegar um exemplo bem prático, a América do Sul e a África estão se afastando uma da outra, certo? Vimos isso lá na parte da Pangeia, por aquele movimento lá que eu expliquei. Aí o que vai acontecer? Esse movimento ele é de centímetros ao ano. 5, 2, num ano bom 10. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem outros movimentos. Então você vai ter montanhas, fossas oceânicas, vulcanismo, terremotos, enfim. Tem várias causas, consequências disso, né? Então esses blocos estão os movimentos, e as placas elas vão abranger tanto continentes quanto oceanos. Então essa que é a grande diferença da deriva continental, que a ideia que passava é que os continentes estavam tipo boiando. E não é bem assim, né? Então assim, vai mudando e tudo mais. Então nessa imagem aqui, nós temos aqui a divisão nas placas tectônicas, no caso tem 15 placas aqui, né? E mesmo que esteja escrito em espanhol, gente, não tem problema aqui. Porque aí você tem a placa do Pacífico, a placa sul-americana, a placa... E entre elas, na maioria dos casos, você tem aqui as setinhas, que vão indicar o quê? O movimento dessas placas. Ou seja, então, por exemplo, entre a placa sul-americana e a placa africana, você tem aqui as setinhas em direções opostas. Quer dizer que as placas estão se afastando. Que o limite delas é diferente. Agora aqui entre... Por exemplo, cadê... Aqui perto do... Aqui, da placa indiana, né, da Índia, e a placa euroasiática, você tem aqui as setinhas se encontrando. Quer dizer que uma placa está indo em direção à outra. Está formando montanhas. Isso é uma outra característica. Aqui na América do Sul, só tem a setinha no caso da placa de Nazca contra a placa sul-americana por conta da densidade delas, mas na verdade era para ter outra setinha aqui. Que é como se fosse essa daqui está se repelindo da América do Sul da África, enquanto que ela está encontrando com a de Nazca, que também tem um processo de separação aqui. Então, ou seja, num futuro muito, mas muito distante, sabe-se lá quanto tempo depois, pode ser que a gente fique mais perto da Austrália, de maneira realmente significativa. E o último movimento está aqui. Nós vamos entender esses limites, está aqui, que é entre a placa norte-americana e a placa do Pacífico, que o movimento ele é lateral. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Essa tabela aqui é inclusive a tabela parecida com a da atividade que vocês vão fazer, uma das atividades de hoje, em que basicamente você tem que colocar o nome da placa, que nem no do slide anterior ou tudo mais, o continente onde elas se encontram, ou que é a maioria no caso, ou se não tem nenhum, que é o exemplo aqui, o oceano que você tem lá, seja o Pacífico, Atlântico ou Índico, o hemisfério, pensando na questão do hemisfério norte ou sul, né? Primeiro, e depois o hemisfério, pensando se é ocidental ou oriental, né? No caso, a maioria, não precisa nem colocar o dominante aqui. Mas assim, então, por exemplo aqui, da sul-americana, está na América do Sul, continente, o oceano que está ali é o Atlântico, o hemisfério, o sul, que é predominante, é quase nada no hemisfério norte, e totalmente, ou quase totalmente, no hemisfério ocidental. E já a placa de Nazca, sua placa vizinha, ela não está em nenhum continente, não tem nenhum continente sobre ela. Temos temos o Oceano Pacífico, no caso, que é onde ela se encontra. Está no hemisfério sul e totalmente no hemisfério ocidental. E aí vocês vão preenchendo todo o resto aqui, ok? Depois vocês vão ver a atividade lá no blog. Agora vamos falar dos limites das placas tectônicas, né, que é a parte já caminhando para o finalzinho aqui. Então, nós temos aqui o seguinte. Temos basicamente 3 tipos de limites. Os limites divergentes. Primeiro vamos lá, falar do limite divergente, que é quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam umas das outras, né? Então, divergente
é por causa das setas. Não tem nada a ver com aquela série de filmes Divergente, Convergente, Detergente, sei lá, que eu nunca assisti isso, eu escuto essa história. Toda vez que eu vou falar desse assunto, alguém toca nesse assunto, mas eu nunca assisti esses filmes, então vamos lá. Então o que acontece? Você tem aqui nessa sequência que você tem a superfície sofrendo um processo de fusão, né, parcial, ou seja, o material vai derretendo por causa da pressão, né, da corrente de convecção que está exatamente embaixo dela aqui. Você vai tendo um magma escapando, tudo mais, e vai separando. Pode se formar um oceano, se alcançar o mar, né, vai entrar aqui, e no fim das contas vai se formar uma dorsal. Você vai ter uma plataforma continental de um lado e do outro, né, duas crostas oceânicas, e vai formar. É exatamente esse processo que ocorre entre a América do Sul e a África, que a gente viu lá. E aqui no caso dessas imagens aqui, é onde isso dá para ver isso na superfície acontecendo. Que você tem aqui na África, né, aquela região que chama de chifre da África, da placa do Mar Vermelho e tudo mais, ela vai contornando, está se formando uma fissura aqui. Que bem nessa região montanhosa aqui do leste da África. Que vai formar, então, daqui a muito tempo, vai se formar o quê? Como se fosse, vai se dividir essa região aqui do leste da África, vai virar um novo continente, né? Então, mas vai demorar muito tempo, assim, mas é possível ver. Então, você tem as montanhas de um lado, aí você tem como se fosse um vale, que aqui é chamado de Rift Valley também, e que depois vai, e do outro lado e aí você vai ter a montanha de novo e depois a outra planície e tudo mais. Então, isso aqui é um exemplo. Agora, do limite convergente, então placas destrutivas, ou seja, porque há uma diferença nesse aqui, as duas placas estão se criando, né? Então, no caso aqui da América do Sul da África, elas estão aumentando de tamanho, essas placas. Pelo menos desse lado. Enquanto que no limite convergente, você vai ter uma placa vai ser destruída, vai ser consumida, porque ela vai entrar em direção ao manto, né? Que a temperatura vai aumentar, ela vai derreter, como você vai entrar em fusão, vai derreter tudo, aquelas coisas tudo. E aí, no caso, você vai rolar, que é um processo chamado de subducção, e que você vai ter formação de montanhas, terremotos e tudo mais. O primeiro caso aqui é o caso oceânico e continental, que você tem aqui. Então, na figura aqui, o que você está vendo? Você tem aqui o oceano, a placa oceânica, que é de menor densidade. Ela vai avançando em direção à outra e ela vai sofrer a subducção, ela vai descer. E a consequência é muitos vulcões, né, porque é uma área mais frágil de falha, e também terremotos e tudo mais. Então um exemplo aqui disso, um exemplo pode pensar na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, nas Montanhas Rochosas, na América do Norte. O próprio Himalaia tem um processo parecido, mas não é oceânico. Ele entra nesse segundo caso aqui, que é continental-continental. Em que você vai ter, de um lado, você vai na placa mais densa, você vai ter um grande planalto elevado, que é você tem aqui do lado direito, né? Você tem a formação da montanha aqui, né, que vai formar uma grande cadeia de montanhas, e do outro lado você vai ter a outra placa, que em algum momento já teve resquícios de oceano, porque ela é menos densa, tudo, e no fim das contas você vai ter, que aqui é o exemplo da Cordilheira do Himalaia. Então, que você vê aqui, que você tem, de um lado direito você tem o platôzão, a grande montanha, que é o Planalto do Tibete, né? Tudo mais, e do lado esquerdo você tem a área que é no caso do subcontinente indiano. E mesmo essa imagem você consegue comprovar que a Terra não é plana, tá, gente? Mesmo sendo com muitas adequações, não é plana, tá bom? E o terceiro caso de placa convergente, de limite convergente, é em casos oceânicos. Então, que aí você tem aqui ocorrendo no fundo do mar, por isso mesmo que não tem imagem nenhuma para mostrar isso na prática, mas você tem aqui, geralmente de um lado, onde você tem um pouquinho de placa continental, ela vai ser mais densa, vai entrar, e a outra que não tem, vai sofrer subducção, tá bom? E para a gente fechar a aula aqui de hoje,
Vai passar um pouquinho dos 20 minutos, desculpa aí, tá, gente? Mas vamos lá. Você tem aqui os limites conservativos, né? Porque neles você não vai aumentar e nem diminuir o tamanho da placa, da crosta, né? Então, é porque elas vão correr num movimento lateral que vai formar uma falha. Em geral, tem um ponto no mundo em que isso dá pra ver, isso na superfície, que é nos Estados Unidos, que é o exemplo aqui que forma como se fosse uma rachadura no chão, né? Uma fissura mesmo assim, e as placas vão correr uma do lado da outra, então, que é a falha de San Andreas. Sim, eu sei. Sempre que fala isso aqui, alguém vai mencionar o GTA San Andreas. Mas tudo bem, não tem problema. Aí no caso, então você tem esse movimento, você vai ter terremoto, você vai ter atrito entre as duas placas, tudo normal. Um exemplo de referência aqui é, por exemplo, as cidades de Los Angeles e São Francisco, que estão cerca de, sei lá, 600 quilômetros uma da outra, ou talvez um pouco mais, agora não tenho certeza, mas assim, daqui a muito tempo, se não ocorrer nada, elas ficariam bem próximas, porque uma está numa placa e a outra está bem na borda da outra, né? Então isso complica, tá bom? Então essa aqui foi a nossa aula sobre deriva continental, convecção e placas tectônicas. A gente está finalizando aqui, tem as atividades lá no blog para fazer, tá bom? Tem o formulário para vocês preencherem a resposta, quem quiser entregar a resposta, não quiser ficar digitando e-mail ou tirando foto no caderno, é bom no caderno que vocês acompanham depois, podem ter um registro, alguma coisa para estudar depois, mas tá bom? Não deixem de tirar suas dúvidas e vamos fazer isso funcionar, tá bom, gente? Abraços a todos.